uma grande alegria poder saudar você, amigo do Novo Tempo, para mais um programa Bíblia Fácil. Ao longo dessas semanas, nós temos estudado o livro do Apocalipse e hoje chegamos aos capítulos 8 e 9 e neles aprenderemos mais a respeito das 7 trombetas. Você sabe que o Apocalipse ele tem uma série de 7 que se repete. No capítulo 2 e no capítulo 3, nós estudamos a respeito das 7 igrejas. Nos capítulos 5 e 6, aprendemos sobre os 7 selos. Agora, nos capítulos 8 e 9, vamos estudar sobre as 7 trombetas. E ainda virão, nos capítulos 16, 7 pragas. E vamos assim aprofundando o nosso conhecimento no livro do Apocalipse. Há um princípio de interpretação bíblica que nós seguimos. Nós entendemos de que a profecia é uma verdade que se amplia e cada vez que nós chegamos a uma nova série de 7, mais detalhes são fornecidos a respeito da história cristã e a respeito do grande conflito envolvendo as forças do bem e as forças do mal. Quando chegarmos ao capítulo 12, nós vamos entender melhor o centro desse grande conflito. Mas, no tema de hoje, nós temos 7 trombetas sendo tocadas e elas anunciam um momento muito especial, a chegada do eterno reino de Cristo. Por isso, você é muito bem-vindo ao estudo de hoje. Nós estamos aqui no Cevisa com alguns amigos que nós convidamos ao longo dessas semanas para aprendermos mais sobre o livro do Apocalipse. Todos já estão com suas Bíblias e nós vamos convidar você de casa a tomar também a sua Bíblia e a participar conosco desse estudo. Como eu já adiantei, hoje vamos aprender a respeito do toque das 7 trombetas. O que é que significa cada trombeta sendo tocada? Qual é a lição que nós podemos extrair para hoje? Mas nós aqui nunca começamos o estudo da Bíblia sem antes fazermos uma oração. E eu queria convidar também você de casa que nós orássemos agora pela guia do Espírito Santo enquanto estudaremos mais uma vez o Apocalipse. Bondoso Deus e Pai, estamos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Queremos suplicar a Tua direção e a Tua companhia para que entendamos a Tua vontade para a nossa vida. Abençoe os amigos que estão conosco aqui no Cevisa, nesse momento especial de estudo, e que essa bênção seja extensiva a cada telespectador e a cada ouvinte da Novo Tempo, para que nós possamos agora conhecer um pouco mais da Tua Palavra. São favores que nós te suplicamos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Nós queremos aproveitar e oferecer para você uma linda revista com todos os temas que nós estamos estudando aqui no programa Bíblia Fácil. Se você deseja ter por escrito os materiais que aqui estamos estudando, você pode solicitar essa revista, esse guia de estudo do Apocalipse. Você pode fazê-lo de duas formas. Ou você liga para nós, o nosso telefone é 0 operadora 12 21 27 3121. Lembre-se sempre que em horário comercial. Ou você pode acessar o nosso site na internet, novotempo.com/Bíblia Fácil. Ali você vai clicar na imagem dessa revista, vai preencher então os seus dados postais e pelos correios nós iremos enviar esse material para a sua casa. Lembrando sempre que é inteiramente grátis, graças ao apoio dos Anjos da Esperança. E você que nos assiste que é Anjo da Esperança, muito obrigado, porque graças ao seu apoio ao Ministério da Novo Tempo, nós estamos podendo enviar esses materiais para todas as cidades do Brasil, para todos aqueles que solicitam. Lembrando sempre que no final da revista tem um questionário. Se você preencher esse questionário e devolver para nós, e se você acertar mais de 70% das questões, você vai ganhar um DVD com 18 mensagens do Apocalipse que nós gravamos numa ilha lá em Angra dos Reis. Aproveita também para curtir nossa página no Facebook. É facebook.com/Bíblia Fácil NT. Passa lá, curte, indica para os seus amigos e vamos juntos nessa grande campanha de estudo da Palavra de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias então em Apocalipse capítulo 8 e iniciarmos esse tema extraordinário a respeito das 7 trombetas.
Vamos começar entendendo que dos capítulos 8 a 11 de Apocalipse, nós temos o que chamamos a terceira cadeia histórica do livro do Apocalipse. A primeira cadeia histórica que nós estudamos foram as 7 igrejas. Começamos com Éfeso e fomos até Laodiceia. Essas 7 igrejas, elas cobrem toda a era cristã, desde a vinda de Cristo até agora a sua segunda vinda. Quando chegamos ao capítulo 5 e 6, nós aprendemos sobre a abertura dos 7 selos. E nós descobrimos que o Cordeiro era digno de abrir os selos porque ele foi morto. Nós começamos com o primeiro selo, o mesmo período da igreja de Éfeso, e fomos até o 7º selo. E descobrimos que o 7º selo é a própria volta de Cristo. Agora chegamos então na terceira série, ou na terceira cadeia histórica do Apocalipse, as 7 trombetas. Agora, o que significa o toque das trombetas na Bíblia? Hoje vamos aprender de que as imagens aqui apresentadas e também a sua linguagem, elas são complexas. São 2 capítulos bem complexos, cheios de detalhes históricos e que têm, como resultado, vários pontos de vista diferentes. Então, nós iremos apresentar uma visão a respeito desse tema, mas esta visão não é única. Mesmo no meio acadêmico ou teológico, você vai ter várias visões diferentes a respeito das 7 trombetas. Mas qual é o significado do toque da trombeta na Bíblia? Eu queria convidar, você deixe marcado aí Apocalipse 8 e vamos para Números capítulo 10. O primeiro texto que vamos ler hoje, Números capítulo 10. E olha o que diz a Bíblia a respeito do uso do toque da trombeta lá nos dias de Israel. Números capítulo 10, o verso 2, está na página 104, da Bíblia que estamos usando aqui. Você em casa, não sei qual é a paginação da sua Bíblia, mas Números capítulo 10 são os livros que Moisés escreveu, faz parte do Pentateuco, e o verso 2 diz assim: Faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, servir-te-ão para convocares a congregação e para a partida dos arraiais. Aqui a gente descobre que o toque da trombeta em Israel, primeiro ela servia para convocar a congregação. Congregação é uma expressão usada para todo o povo de Israel. Então, quando eles queriam juntar os israelitas para algum anunciamento, para alguma festividade, então a trombeta era tocada. Agora olhe também para os versos 9 e 10. Quando na vossa terra sairdes a peleja contra os opressores que vos apertam, também tocareis as trombetas a rebate, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Verso 10. Da mesma sorte, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as vossas trombetas sobre os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Aqui nós descobrimos de que o uso da trombeta, ele estava associado ao ajuntamento do povo de Israel, também às festividades religiosas, também quando sairiam para a guerra e também marcando o início de cada mês. Assim as trombetas eram tocadas. Então, a trombeta quando era tocada em Israel, e como diz o texto, ao som de rebate, o povo sabia que eles deveriam se preparar para a guerra. Então, um dos aspectos do toque da trombeta tinha a ver com um chamado militar. E nós vamos descobrir de que as 7 trombetas no Apocalipse, elas têm justamente esse aspecto. Elas falam de guerras, de movimentos bélicos que envolveriam também o povo de Deus ao longo da história. Vocês se lembram que quando estudamos as 7 igrejas, a ênfase era a condição espiritual de cada igreja? Quando chegamos na abertura dos 7 selos,
a ênfase passou a ser a relação desta igreja com a sociedade. Vimos até a paganização da igreja, os dogmas vindo para dentro da igreja. Agora, nessa terceira sequência histórica, a ênfase são as guerras que sucederam ao longo da história, envolvendo também o povo de Deus. Então, vamos voltar agora para Apocalipse, capítulo 8, e vamos então tentar entender o que acontece ao toque de cada trombeta. Eu vou pedir então aqui, a Rosângela, você pode ler para nós, por favor, Apocalipse, capítulo 8, verso 7, como foi o toque da primeira trombeta? O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. Então veja, quando o anjo tocou a primeira trombeta, houve saraiva e fogo de mistura com sangue. Essa expressão ela é bem interessante, né? Ela é comum também na Bíblia, ela vai aparecer em outros locais. O que significa esta expressão? Deixa marcado aí Apocalipse, e eu queria que você fosse comigo até o profeta Ezequiel, no capítulo 38. E olhe para o verso 21. O profeta Ezequiel diz assim: chamarei contra Gog a espada, em todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se volverá contra o seu próximo. Verso 22. Contenderei com ele por meio da peste e do sangue, chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre, farei cair sobre ele, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Você percebe que a expressão também aparece aqui em Ezequiel e ela está associada à guerra, à destruição. Então, quando o Apocalipse usa essa expressão, tocou-se a trombeta e houve saraiva e fogo misturada com sangue, atirados à terra, aqui nós devemos entender também como um movimento de guerra, como derramamento de sangue. Agora, quando é que se cumpre essa primeira trombeta? Você lembra do discurso profético que Jesus fez em Mateus capítulo 24? Dê uma olhadinha na sua Bíblia em Mateus capítulo 24 e olhe com atenção o que Jesus advertiu dentro desse capítulo profético. Mateus capítulo 24. Aqui você tem, a partir do versículo 15, Jesus adverte a respeito da grande tribulação. Jesus diz assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado não desça a tirar coisa alguma, quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Jesus está advertindo os judeus a respeito de um grande tempo de tribulação. E esta profecia de Mateus 24, ela tem uma aplicação dupla. A primeira aplicação dela é a destruição de Jerusalém no ano 70. A segunda aplicação são os eventos que terão lugar na história nos dias que antecederão a volta de Cristo. Todas as vezes que você ler Mateus 24, você tem que ter em mente essas duas coisas. Jesus está mesclando nesse discurso profético eventos relacionados à destruição de Jerusalém no ano 70 e eventos relacionados ao tempo do fim, dias que antecederiam a sua vinda em glória e majestade. Assim, alguns teólogos têm interpretado esta primeira trombeta como os juízos que caíram sobre Jerusalém. E quando a Bíblia diz que foi queimada a terça parte da terra, essa expressão terça parte, ela é muito comum no Apocalipse. Ela vai aparecer várias vezes.
Dá uma olhadinha, por exemplo, aqui no capítulo 8 mesmo, olha o verso 8, que é a segunda trombeta. O segundo anjo tocou a trombeta e como uma grande montanha ardente em chamas foi atirado ao mar, cujo o quê? Terça parte se tornou em sangue. Olha agora também para o versículo 11. O nome da estrela é Absinto e a terça parte das águas se tornou-se em absinto. Então, essa expressão terça parte, ela vai ser usada aqui no capítulo 8, vai ser usada no capítulo 12. E o que significa terça parte? Significa quase a totalidade, não a plenitude. Lembra dos anjos que estão segurando os ventos dos 4 cantos da terra? Então, parece-nos que o número 4 tem a ver com a totalidade ou universalidade. Já a terça parte é quase a totalidade. Então, quando o Apocalipse se refere à terça parte, ele está dizendo que uma parte substancial foi atingida. Então, alguns teólogos aplicam que o cumprimento dessa trombeta foi quando a cidade de Jerusalém foi destruída no ano 70. E depois, sucessivas perseguições, movida pelos imperadores romanos, até por volta do ano 135, quando neste ano, dezenas de cidades e povoados já haviam sido destruídos. Então, alguns aplicam aos juízos sobre Jerusalém e as cidades vizinhas depois o cumprimento da primeira trombeta. Vamos à segunda trombeta? Quem pode ler para nós agora? Pode ser você mesmo, Cláudio, por favor. Lê o verso 8 agora e também o 9. O que aconteceu quando foi tocada a segunda trombeta? O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. Morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar. Foi destruída a terça parte das embarcações. O que acontece quando o anjo toca a segunda trombeta? Mais uma vez aparece a expressão, a terça parte, e alguns têm aplicado o cumprimento dessa trombeta aos eventos que tiveram lugar justamente a partir do 4º século, quando o Império Romano começou a ser ameaçado pelas invasões das tribos que vieram do norte. Aqui o segundo anjo disse, quando ele toca, uma grande montanha, ardendo em chamas, foi atirada ao mar. No Apocalipse, a expressão mar, ela se aplica muitas vezes a povos, nações, multidões e línguas. Em Apocalipse capítulo 13, você tem uma besta que surge do mar. E no capítulo 17, verso 15, também é explicado: as águas que vistes são povos, nações, multidões e línguas. Então parece-nos que alguma coisa aconteceria num local densamente povoado. E esta montanha que foi arrojada contra o mar, contra os povos? Interessante que na Bíblia, montanha ou monte, às vezes aparece como um simbolismo de um povo. Lá em Daniel 2,35, por exemplo, aquela pedra que foi arrancada sem auxílio de mãos e destrói a estátua, ela representa o reino de Cristo. Então, a montanha ou pedra, elas podem simbolizar em algum momento um povo, nação ou poder. Já o fogo simboliza o poder de destruir e julgar. E o mar representa então povos, nações, multidões e línguas. Alguns entendem que esse cumprimento acontece, ou o cumprimento dessa profecia aconteceu, quando começamos a ter as invasões das tribos ao Império Romano. Edward Gibbon, que é um historiador britânico, ele coloca que dos anos 352 até 476, essas tribos foram chegando na Itália, foram invadindo as cidades, foram minando a autoridade de Roma, até que Rômulo Augusto, o último imperador romano, cai. Então, o toque da segunda trombeta tem a ver com as invasões dessas tribos nórdicas ao Império Romano, o que contribuiu para provocar a sua queda no ano 476. Vamos então dar uma olhadinha
para a terceira trombeta. Apocalipse capítulo 8, versos 10 e 11. Pastor Renato, você pode ler para a gente esse texto? 8, 10 e 11, terceira trombeta. O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terça parte dos rios, e sobre a fonte das águas, uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa destas águas, porque se tornaram amargosas. Você se lembra que quando estudamos no Apocalipse capítulo 1, Cristo tinha na mão as 7 estrelas? E lembra que lá em Apocalipse 1:20 é dito que as estrelas representam os anjos ou os mensageiros? E nós dissemos que essa palavra anjo pode ser aplicada tanto ao ser celestial quanto a um mensageiro terrestre, um homem. Agora aqui parece-nos, segundo alguns interpretam, que essa grande estrela que cai fala de uma apostasia da liderança da igreja. Aqueles que defendem essa ideia olham para Judas capítulo 1, só tem um capítulo mesmo, né, Judas. Volta um pouquinho antes de Apocalipse. Versos 12 e depois o 13. Estes homens são como rochas submersas, e vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água são impelidas pelos ventos, árvores em plenas estações dos frutos, destes desprovidos, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam em suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Percebe que Judas está comparando esses pastores que pastoreiam a si mesmo como estrelas errantes? Então alguns olham para essa terceira trombeta e dizem o seguinte: o toque dessa terceira trombeta simboliza a apostasia da igreja cristã, a liderança representada por estrelas que se afastaram da verdade. Como resultado, os ensinos da igreja e as formalidades religiosas seriam como águas amargosas para os homens. Por isso aqui está dizendo que quando esta estrela cai sobre as águas se tornam amargas. Então esta terceira trombeta podia ser uma referência à apostasia dos líderes da igreja medieval e à decadência da fé. Nesse sentido, as águas tornaram-se amargas, perdeu-se a pura verdade de Cristo. Vamos então para o toque da quarta trombeta. Por favor, Cláudio. Sim? Pastor, ainda com relação à terceira, por que esse nome da estrela Absinto? Interessante que esse absinto dá a ideia do amargor, né? Essa é uma das traduções que aparece para essa expressão. Tornou-se em absinto, a estrela chamava-se absinto e as águas tornaram-se absinto, tornaram-se amargosas. Então esse é o sentido da expressão. Quarta trombeta. Pastor Neto, você pode ler para a gente versos 12 e 13? O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua, das estrelas, para que a terça parte delas escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que voava pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Obrigado, pastor. O que significa o toque dessa quarta trombeta? O que significa o fato de que foi ferida o sol, a lua e as estrelas? Nós iremos para um breve intervalo e assim que voltarmos, entenderemos o cumprimento na história do toque da quarta trombeta. Já já estaremos de volta. Olá amigos, estamos de volta com o programa Bíblia Fácil. Nós temos um guia de estudo
que oferecemos para todos nós, amigos telespectadores. Você que deseja conhecer mais do livro do Apocalipse, pode solicitar essa revista. Ela é inteiramente grátis e você pode pedir através do telefone 0 operadora 12 21 27 3121. Se você tem acesso à internet, entra na nossa página novotempo.com/Bíblia Fácil. Você vai ver essa imagem dos cavaleiros. Clica aí, preencha um formulário e através dos correios esta revista vai chegar na sua casa. Muito obrigado ao apoio dos Anjos da Esperança, que são nossos parceiros nesse projeto, e graças ao seu apoio nós podemos mandar esses estudos para o Brasil inteiro. Terminamos o primeiro bloco, o pastor Neto leu para nós a respeito da quarta trombeta. E quando a quarta trombeta foi tocada, nos é dito que o sol, a lua e as estrelas, eles foram atingidos. Interessante que sol, lua e estrela são elementos de iluminação. São astros criados por Deus para que a terra fosse iluminada. Então, alguns interpretam de que na Idade Média, também chamada Idade Escura, quando as trevas espirituais e morais atingiu a humanidade, é que se cumpre o toque da quarta trombeta. Ou seja, aqueles elementos ou os astros que deveriam dar a luz, eles não dão mais, afetados por esta trombeta. Isso significa que a igreja imergiria, ou iria imergir, num tempo de profundas trevas espirituais. E essas trevas espirituais estão associadas ao afastamento da Bíblia por parte dos cristãos. E esse afastamento vai propiciar, inclusive, o surgimento do ateísmo secular, quando a existência de Deus foi questionada. Pastor Neto? Pastor, com relação a essas primeiras 4 trombetas que foram tocadas, os eventos que elas descrevem, entendemos então que já ocorreram dentro dessa caminhada secular da Igreja do Senhor? Sim, e você se lembra que eu disse no princípio de que as 7 igrejas e os 7 selos, eles vão se cumprindo ao longo da história? Nós dissemos também que o conhecimento do Apocalipse ele tem que ser pavimentado, e parece-nos que as 7 igrejas estabelecem uma primeira camada, os 7 selos uma segunda camada, e agora as 7 trombetas uma terceira camada, onde cada pavimentação, elementos novos vão surgindo para entendermos a trajetória da igreja cristã. E no toque dessa trombeta, nós podemos ver a imersão da igreja cristã numa profunda era de trevas espirituais. De fato, não foi isso que caracterizou a Idade Média, também chamada Idade Escura, quando a palavra de Deus foi abandonada e as pessoas se voltaram para dogmas e tradições que não tinham base na Bíblia. Então, assim nós vemos o cumprimento dessa trombeta. Agora falta então 3 trombetas, e conforme o pastor Neto leu, aqui no versículo 13, aí surge uma águia voando e ela diz: ai, ai, ai dos que moram sobre a terra. Esses 3 ais pronunciados aqui no verso 13, eles são justamente uma alusão às 3 trombetas que ainda faltam. Então a 5ª trombeta é o primeiro ai, a 6ª trombeta o segundo ai e a 7ª trombeta o terceiro ai. Então vamos ver a 5ª trombeta ou primeiro ai. Janete, você pode ler para nós Apocalipse 9, verso 12. O primeiro ai passou. Eis que, depois destas coisas, vem ainda 2 ais. Em que contexto esse texto foi colocado? O primeiro ai passou, ou seja, está no final da mensagem da 5ª trombeta, certo? Então a ideia é o seguinte: a 5ª trombeta é o primeiro ai. Depois que é descrita a 5ª trombeta, é dito: passou o primeiro ai. Então a 6ª é o segundo e a 7ª é o terceiro. Vamos olhar então para esse primeiro ai, ou para a 5ª trombeta. A 5ª e a 6ª trombetas descrevem a investida das tribos maometanas sobre o comando de vários líderes, constituindo-se em outro poder que também lutaria contra o cristianismo. Dê uma olhadinha no capítulo 9, verso 1. Cláudio, você pode ler para a gente esse texto? O 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo.
Veja que interessante, aqui fala mais uma vez da estrela e que ela cai e recebe a chave do poço do abismo. Bom, para muitos estudiosos, essa quinta trombeta, ela vai representar o surgimento e o progresso do islamismo na Arábia a partir do século VII da era cristã. Por que localizar esta trombeta na Arábia? Porque a Arábia tem sido chamada na literatura o poço do abismo. Daí a expressão tomada do Apocalipse. Então, o poço do abismo por causa dos seus desertos e áreas vazias. Interessante que hoje o islamismo é uma das religiões que mais cresce no mundo. E o islamismo é também chamado de muçulmano. E a palavra muçulmano significa aquele que se submete. Nesse contexto, eles acreditam na existência de 25 profetas. Adão teria sido o primeiro, entre outros profetas prefiguram Abraão, Moisés. Jesus é visto como um grande profeta e um profeta maior sendo Maomé. E esse Maomé legou então o Alcorão, que significa, na sua etimologia, recitação. Assim, eles apresentam o toque dessa quinta trombeta, a expressão poço do abismo como sendo a Arábia e o surgimento e o progresso do islamismo que veio finalmente fazer face contra o cristianismo. Um detalhe interessante, em Apocalipse 9:10 é dito, tinha ainda cauda como escorpiões e ferrão, na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. Esse poder que se levantaria atuaria por um tempo profético de 5 meses. Agora, nós já aplicamos aqui o princípio dia-ano. O que significa, então, esses 5 meses dentro de uma aplicação histórica? Se cada mês do calendário judaico tem 30 dias, 5 meses equivalem a 150 dias. Tratando-se de profecia, 150 anos. Muitos colocam esse cumprimento do ano 1299 até o ano 1499. O que aconteceu nesse período de 150 anos? Em 27 de julho de 1299, Otman funda o Império Otomano, como nós ficamos conhecendo na história. Durante esse tempo, os muçulmanos eles vão investir contra a Grécia, mas eles não vão ter grandes resultados. Mas acontece que, contando 150 anos a partir de 1299, nós chegamos ao dia 27 de julho de 1449, data em que agora os muçulmanos vencem a Grécia e obtêm então domínio de toda a Europa, ou pelo menos do Oriente da Europa. Isto vai impedir a passagem de europeus para o Oriente e vai favorecer também a descoberta da América. Então, essas investidas maometanas são apresentadas como cumprimento da quinta trombeta. Pastor Neto? Pastor, nós temos um símbolo aqui na quinta trombeta que fala a respeito desta chave que ele recebe, ele chama a chave do abismo. O que quer dizer esse elemento quando ele entrega na mão do anjo essa chave do abismo? Está lembrado que Cristo se declarou como aquele que tem as chaves da morte e do inferno e que ele abre e ninguém fecha, e que ele fecha e ninguém abre? Significa autoridade. Então, Cristo tem a autoridade de abrir a porta de salvação para todos, mas quando ele fechar, ninguém mais poderá abrir. Se você for para Apocalipse capítulo 20, lá aparece um anjo também com uma chave. Ele tem a chave do poço do abismo e ele prende Satanás por 1000 anos e Satanás não pode sair. Então a ideia aqui é que ele tem a autoridade, ele tem o poder. A ideia é que nesse momento, o islamismo, os muçulmanos receberam autoridade para agir. De fato, Deus não está controlando todas as coisas e Deus não tem duas vontades, uma ativa e uma assim chamada permissiva. Há coisas que Deus quer fazer, Ele provoca, outras Ele permite. Então, nesse contexto é que eles têm a chave, a autoridade para atuar, pelo menos nesses 5 meses ou 150 anos proféticos.
Chegamos então à sexta trombeta, ou segundo ai. Pois não, Janete? Pastor, mas ainda hoje eles estão atuando bem, né? E eu acho que terão parte num cenário profético ainda, mas nós veremos mais no desenrolar da profecia os papéis que esses movimentos desempenharão ainda. Rosângela, você pode ler para nós Apocalipse capítulo 9, versos 13 a 15. Vamos ver a sexta trombeta, o que acontece agora. O sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Interessante que agora 4 anjos que estavam atados junto ao rio Eufrates são soltos, e a expressão que se usa aqui é que eles foram preparados para a hora, o dia, o mês e o ano. Mais uma expressão de tempo profético. O que é que significa essa expressão hora, dia, mês e ano? Vamos fazer uma tabelinha, como fizemos com os outros períodos proféticos. Você tem uma hora, cerca de 15 dias. Um dia, um ano. Um mês, 30 dias ou 30 anos. E um ano, 360 dias ou 360 anos. Se nós somarmos um dia ou uma hora, um dia, um mês e um ano, você chega a 391 anos e 15 dias. Aonde se encaixa na história esse período profético no toque da sexta trombeta? Alguns estudiosos estão apontando a data de 27 de julho de 1449. Lembra que nós vimos na trombeta anterior que foi nessa data que os muçulmanos venceram a Grécia? Então, esta data, ela finaliza o toque de uma trombeta, da quinta, e marca o início da sexta. E se nós contarmos esse período profético, nós vamos chegar ao dia 11 de agosto de 1840. Se viajarmos 391 anos e 15 dias, chegamos a 11 de agosto de 1840. O que aconteceu de interessante nessa data? Você tem aqui o Império Romano ou Otomano perdeu a sua supremacia para algumas potências cristãs da Europa. Então você tem a data da queda do Império Otomano. Lembra-se que Otman foi o fundador desse império? Então, o toque da sexta trombeta tem essa aplicação na história. Agora, interessante, nos versículos 15 a 17, chegamos ao toque da sétima trombeta, ou terceiro ai. E assim diz o Apocalipse: e tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos, diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque tens tomado o teu grande poder e começastes a reinar. A sétima trombeta está falando sobre o início do reinado de Cristo. Você se lembra que a sétima igreja terminava justamente com a volta de Jesus? Lembra-se que o sétimo selo, no capítulo 8, verso 1, era o silêncio no céu por meia hora em que Jesus volta? E agora o toque da sétima trombeta é quando Cristo começa a reinar. Mas um detalhe interessante, olha esta expressão que eles cantam: o Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras. Você se lembra dessa expressão no Apocalipse? Ela já apareceu aqui pelo menos 2 vezes. E eu queria que você olhasse esta expressão no capítulo 1, verso 8. O que diz Apocalipse 1, verso 8? Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e mais o quê?
que há de vir. Agora dê uma olhadinha em Apocalipse capítulo 4, verso 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, e não têm descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e há de vir. Você entendeu que essa expressão no Apocalipse, ela sempre apareceu em 3 tempos verbais? Aquele que era, passado, aquele que é, presente, e aquele que há de vir, futuro. Mas quando chegamos no toque da 7ª trombeta, não aparece mais a expressão aquele que há de vir. Apenas aquele que era e aquele que é. Por quê? Porque o futuro agora é presente. Porque o reino chegou. Porque aquele que haveria de vir, veio. Por isso os anjos dizem, ele começará a reinar. Então não há dúvidas de que o toque da 7ª trombeta está relativo à volta de Cristo à terra. Aquele que há de vir, não há de vir mais, porque ele já veio. E agora ele começa a reinar. Pastor Renato? Pode ser feito então esse link, estabelecer essa ligação da 6ª trombeta, os quatro anjos, eles são soltos, vêm as pragas e logo subsequente a volta de Jesus. Esses 4 anjos que estão atados junto ao rio Eufrates, não são ainda os anjos das pragas. Ah, tá. Lembra-se que quando Jesus deixar o santuário em Apocalipse 15, no versículo 8, lá diz que o templo se encheu de fumaça e ninguém podia permanecer enquanto não se cumprissem as 7 pragas. Sim. Mas lá você tem 7 anjos com 7 taças, aguardando a Cristo. Você vai ter no capítulo 7 uma expressão dos 4 anjos também, que seguram os ventos. Agora esses 4 anjos do capítulo 7, eles estão se preparando para o assinalamento. Então você tem 4 anjos presos junto ao rio Eufrates, que vão se preparar o ambiente para a volta de Cristo. Tem 4 anjos no capítulo 7, que estão se preparando para o selamento. E tem 7 anjos no capítulo 16, 15 e 16, que vão derramar as pragas sobre a terra. De fato, a palavra anjo quer dizer mensageiro, né? Eles vêm à terra para cumprir os propósitos divinos. Com isso, eu queria perguntar a vocês. Estamos vivendo o período da 7ª igreja, a Laodiceia. Já tocou-se ou já se abriu o 6º selo quando aconteceram aqueles 4 fenômenos no Sol, Lua, estrelas e um grande terremoto, como vimos em Apocalipse 6:12. Agora estamos aguardando apenas o toque da 7ª trombeta. Agora olhe um texto do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e olha o que Paulo vai dizer para nós. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, olha para o verso 16. Paulo escreveu assim, podemos ler desde o 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto é, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e mais o quê? Ressoada a trombeta de Deus, o que vai acontecer? Descerá dos céus e os mortos em Cristo restarão? Você entende que Paulo está falando também do toque da trombeta, justamente quando Cristo volta? Paulo diz claramente, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, ele descerá dos céus. Amigos, nós estamos aguardando apenas o toque da 7ª trombeta. Quando esta trombeta for tocada, Cristo voltará em glória e majestade. Você que nos acompanha em casa, o objetivo do Apocalipse, ao descrever estas cenas históricas, é mostrar que nós estamos vivendo nos últimos dias da história da humanidade. Alguém que estudou esse livro no 15º século
no 17º século, não poderia afirmar estar vivendo as vésperas do toque da última trombeta. Mas se a sexta trombeta teve o seu cumprimento até o ano de 1840, nós que vivemos posterior a esse ano, estamos aguardando apenas o toque da 7ª trombeta. E o apóstolo Paulo diz que quando essa trombeta for tocada, Cristo descerá dos céus. E o Apocalipse diz que o reino se tornará dele e ele vai começar a reinar. A pergunta é: estamos nós prontos para participar desse reino? É o seu coração de Cristo? A sua vida pertence a Ele? Você tem usado o tempo que você tem disponível para estudar esse livro e conhecer a vontade dEle para a sua vida? Nós vamos ouvir uma música agora. E enquanto Dilson e Débora cantaram, eu queria que você pensasse: como está a sua vida espiritual? A trombeta está para ser tocada. Você está pronto para ir com Jesus para os céus? cinzas te erguerá como um troféu, mais forte que antes. Ele te erguerá. Ouça o que teu Deus te diz. Eu te escolhi.
escolhi, te guardei como uma flecha em minha aljava. Na hora certa te usarei. Não temas, não temas, não temas. Sou teu Deus escolheu você antes mesmo de você nascer. Essa escolha foi feita porque você foi criado para viver eternamente. Interessante quando nós comparamos os capítulos 8 e 9 de Apocalipse com o capítulo 16, as 7 pragas, nós percebemos uma íntima relação entre as 7 trombetas e as 7 pragas. Elas parecem acontecer nos mesmos locais. E sabe por que dessa íntima relação? É porque as trombetas são pré-juízos, são anúncios de um juízo. E aqueles que derem ouvidos aos juízos das trombetas não terão que passar pelos juízos das pragas. Porque aqueles que enfrentarem as pragas estarão eternamente condenados. Por isso, cada trombeta que foi tocada na história foi uma advertência de Deus ao seu povo. E nós estamos aguardando agora apenas o toque da última trombeta. Por isso eu pergunto, não é esse um tempo todo especial que estamos vivendo? Se falta apenas uma trombeta para ser tocada, se logo Cristo vai voltar, como deveriam estar nossos valores? O que é mais importante na sua vida? Estamos olhando para esse livro com todo o zelo e fervor que devemos ter, no sentido de nos preparar para a vida eterna? Será que nós estamos conscientes de que todos nós temos um céu a alcançar e um inferno a evitar? Por isso nós estamos hoje aqui, para que a palavra de Deus nos advirta. O tempo está chegando, Cristo está voltando. Logo, logo essa trombeta será tocada e todos nós precisamos estar prontos. Por isso o Espírito Santo tem trabalhado com todos nós, com o nosso coração, nos preparando para esse momento. E certamente está fazendo com você que nos acompanha em casa, porque Jesus quer você no céu. Ele te escolheu. Por isso eu queria convidar você a abrir seu coração, permitir que Cristo seja entronizado e que você seja preparado para esse glorioso dia, quando Ele voltará para nos buscar. Ore comigo. Pai Santo, obrigado pelas advertências da Tua Palavra. E obrigado porque estamos vivendo o dia em que a 7ª trombeta será tocada. Senhor, permita-nos fazer o devido preparo, para que quando isso ocorrer, nós estejamos prontos para ir para o céu contigo. Não permita que nada nesse mundo nos separe de Ti. Não permita que as luzes ou o brilho desse mundo ofusque a esperança na Tua volta, mas nos fortaleça a cada momento e nos prepare para a Tua volta. Te oramos em nome de Cristo. Amém. Obrigado, amigo, pela sua companhia. Na semana que vem, nós vamos estudar Apocalipse capítulo 10 e vamos aprender a respeito de um grande desapontamento que o povo de Deus enfrentaria. Eu espero você na próxima semana. O que eu tenho encontrado aqui nas lições é que as coisas foram se encaixando mais, porque anteriormente os estudos estavam muito soltos, né? Mas a partir do momento que nós começamos a estudar as primeiras lições, até agora começou a se encaixar e comecei a entender que o Apocalipse não é destruição, e sim uma esperança para todos nós que estudamos a Palavra de Deus. A gente ficou muito feliz quando nós recebemos o convite para participar do Bíblia Fácil, né? Porque quando nós assistimos pela televisão, eu fiz até um comentário com vocês, né? Que eu gostaria de participar desse momento, né? Muita coisa que se tinha um entendimento errado de Apocalipse, até nem se estudava Apocalipse porque não se tinha compreensão dele, né? E a partir de hoje a gente começou a abrir um leque no entendimento com relação a figura de linguagem, né? Simbologia, aqueles elementos que é importante para o nosso conhecimento, né? Para a gente ter uma interpretação correta e clara do livro de Apocalipse.
Para mim tem sido excelente, tenho gostado muito, né? E estou, assim, com uma grande expectativa, mais ainda, para conhecer muito mais ainda sobre o Apocalipse.